exemplo, o anjo do Senhor. Para quem quiser saber, eu também posso comentar a respeito do que é o anjo do Senhor, porque na Bíblia nós temos o anjo do Senhor e nós temos um anjo do Senhor. Nós temos o anjo do Senhor com letra maiúscula e nós temos um anjo ou o anjo do Senhor com letra minúscula. E para quem quiser saber mais a respeito disso, é só deixar um comentário. Voltando, versículo 13. Ele escolheu 3 letras entre as simples, no mistério das 3 mães, Aleph, Mem e Shin. Estabeleceu-as em seu grande nome, e com elas ele selou 6 extremidades. 5 selou o alto, voltou-se para cima, e o selou com Yod, He, Val, que são 3 letras hebraicas. Aqui eu vou utilizar alguns termos hebraicos. 6. Selou o abaixo, voltou-se para baixo, e o selou com Re, Yod, Val. 7. Selou ao leste, voltou-se diretamente. Leste é direita, para quem não sabe. 7. Selou ao leste, voltou-se diretamente para a frente, e o selou com Val, Yod, Re. 8. Selou ao oeste, que é a esquerda, voltou-se para trás, e o selou com o Val, Re, Yod. 9. Selou o sul, que seria como se fosse embaixo, né? O sul voltou-se para a direita e o selou com Yod, Val, Re. 10. Selou o norte, que seria acima, voltou-se para a esquerda e o selou com Re, Val e Yod. Versículo 14. Estas são as 10 Séfirotes do nada, ou seja, ele criou tudo a partir do nada, pela sua própria vontade. Em uma das emanações dele, também posso comentar a respeito disso, como por exemplo a criação do universo de acordo com a Kabbalah, outras atribuições do universo, de como ele foi formado de acordo com a Kabbalah. Quem quiser saber mais é só comentar. Estas são as 10 Séfiras do nada: o fôlego do Deus vivo, fôlego do fôlego, água do fôlego, fogo da água, acima, abaixo, leste, oeste, norte e sul. Capítulo 2. 22 letras, fundação, 3 mães, 7 duplas e 12 simples. As 3 mães são Aleph, Mem e Shin. Sua fundação é um prato da balança do mérito, um prato da balança da responsabilidade e a língua do decreto decidindo entre eles. Assim como dizia Salomão, de que o poder da vida está na língua, e como ele dizia em Provérbios também, que para tomarmos cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. E muitas pessoas que têm pensamentos negativos, sentimentos negativos, falam coisas negativas, atraem coisas ruins para a sua vida. O próprio sentimento que é gerado no coração, mas o coração também é atribuído ao pensamento, porque segundo a própria ciência foi descoberto recentemente que o coração tem neurônios, que o próprio intestino tem neurônios, e até em Salmos ali atribuídos ao rei Davi é dito que Davi diz o seguinte, que as suas entranhas, ou seja, Davi falando a respeito dele mesmo, as minhas entranhas me ensinam à noite. Então, de que tudo o que está no nosso corpo humano é conectado. O cérebro tem neurônios, o coração tem neurônios, os intestinos têm neurônios, porque tudo é vivo, nada é em vão ou nada é inanimado. Afinal de contas, é muito refletido aqui a respeito do fôlego, de que Deus criou todos nós com seu fôlego, inclusive Adão, é dito isso, e de que Deus criou os anjos com seu fôlego, mas mais precisamente com chamas flamejantes, incandescentes, ali atribuindo os anjos a outro tipo de criação, porque como muitas vezes é dito de que uma pessoa ela falece e se torna um anjo, isso muitas vezes não é verdade, isso muitas vezes é um estudo, é uma crença equivocada. Não estou aqui para julgar a crença de ninguém, mas basicamente para esclarecer certas coisas. Voltando. Mem, Zum, Shin, Shia.
e Aleph é o fôlego de ar decidindo entre elas. 22 letras fundação. Ele as gravou, esculpiu, permutou, pesou e transformou. Ou seja, ele permutou, ele pesou, ele transformou, ele mediu, ele sabe o que cada letra significa, o peso de cada letra, ou seja, o peso de cada frase, de cada palavra. Então muitas vezes a gente fala coisas pesadas, a gente fala coisas leves, a gente pensa coisas leves, a gente pensa coisas pesadas, e em forma de registro no nosso cérebro, na nossa mente. A mente é algo atribuído a algo diferente do cérebro. O cérebro é basicamente a parte material do que viria a ser a mente, que antecede o cérebro. Mas ele pesa, cada palavra, cada letra tem um significado, ainda que não seja somente em hebraico, como português, inglês, espanhol, italiano, francês, todas as línguas do mundo, cada uma delas tem um significado, um peso diferente. E com elas ele descreveu tudo o que formou e tudo o que seria formado. Capítulo 2, versículo 3. 22 letras fundação.